Olá, bem-vindo. Esta é mais uma contribuição da Record News para que você possa conhecer melhor o programa e também as propostas de candidatos à prefeitura agora da região da Grande São Paulo. A nossa sequência de cidades da Grande São Paulo, nós vamos ter Guarulhos, depois São Bernardo, Santo André, Jundiaí e finalmente Diadema na sequência de acontecimentos. Todos os candidatos foram convidados, nós conversamos com as assessorias que participaram da redação muito simples do regulamento, para que a coisa possa fluir rapidamente. E você então acompanha já os nossos dois candidatos de hoje. Eu vou apresentar a vocês os dois candidatos de Guarulhos. Um é chamado de A e outro é chamado de B, para que a gente possa fazer as perguntas e respostas. O candidato A hoje é o Eli Correia Filho, que está aqui ao meu lado. Eli, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Heródoto. Um prazer muito grande estar aqui na Record News. Muito obrigado. E ao meu lado está o Gustavo Henrique Costa, o Guti, que é o candidato B. Guti, muito obrigado também pela gentileza. Eu que agradeço, Heródoto. Sou um grande fã seu. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, então a nossa primeira pergunta aqui, de acordo com o nosso regulamento, cada um dos dois convidados terão 2 minutos para responder. Eu vou fazer primeiro então para o Eli. Eli, caso você seja eleito prefeito de Guarulhos, qual seria a medida ou as medidas que você tomaria imediatamente? Olha, Heródoto, em primeiro lugar, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, me apresentar. Tenho meus 5 mandatos, 3 de estadual e 2 de deputado federal. Fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e candidato a prefeito de Guarulhos já no segundo turno. Não tenho dúvida que já estou preparado. Eu tive uma oportunidade em 2002 de ser candidato a prefeito de Guarulhos e naquele momento não estava preparado. 2 mandatos não o prepara para que a gente possa assumir a responsabilidade de administrar uma cidade tão grande e tão complexa que é Guarulhos, que passa por uma situação financeira terrível, mas passa por problemas que a população não vê saída através da saúde, da educação, da segurança, as indústrias indo embora. Isso é um grande problema da cidade de Guarulhos, sendo que tem um viés logístico perfeito, maravilhoso. Eu acredito que o grande ponto inicial que o próximo governante terá que dar é ao lado da saúde. A saúde falta tudo. Falta remédio, falta médico, falta materiais básicos e não tem uma gestão de qualidade. Precisa ter um grande gestor para que a gente possa devolver o mínimo de respeito e qualidade de vida às pessoas que vivem e adotaram a cidade como seu lar também. Ok, vou fazer a primeira pergunta então para o Guti. Caso você venha a ser eleito prefeito de Guarulhos, quais as medidas que você tomaria imediatamente? Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a Record, agradecer a você, Heródoto, ao candidato Eli, que está ao meu lado. É importante demais dialogar com a sociedade guarulhense, mostrar o que a gente pode fazer e o que você realmente precisa para os próximos 4 anos de Guarulhos. Eu fui vereador por quase 8 anos, fui o mais combativo, combati as mazelas que o atual governo veio fazendo com a sociedade guarulhense, como, por exemplo, aumentaram absurdamente o IPTU. Eu protestei, votei contra. Enfim, primeiro de tudo, nós temos que pensar em cortar os gastos inúteis na cidade. Não é possível, por exemplo, um contrato de 9,5 milhões de reais para espantar pombo. Isso é piada com a sociedade guarulhense. Temos que enxugar a máquina. Temos quase 2 mil comissionados em Guarulhos. Temos que cortar isso e muito. Não há que se falar em fantasmas. Em Guarulhos vai permanecer quem trabalha. Quem não trabalha não pode permanecer na administração pública. Essa é a nova política e nós queremos transparência. Eu sou o autor do Ficha Limpa em Guarulhos, que infelizmente o atual prefeito vetou, mas a gente precisa de transparência, a gente precisa de trabalho duro. É isso que o guarulhense quer ver. Gente como a gente que trabalha duro, que quer fazer o seu melhor para resgatar de verdade a nossa cidade. Guarulhos já foi boa, Heródoto, já foi muito boa e arrecada muito, como eu disse, um dos maiores IPTUs do Brasil está em Guarulhos e a gente precisa destinar melhor os nossos recursos. Então, eu aqui finalizo agradecendo mais uma vez a essa oportunidade e vai ser um ótimo debate, não tenho dúvida, de alto nível, onde a gente possa mostrar as nossas ideias sem algum tipo de preconceito, pelo contrário, falando de plano de governo e de propostas. Muito obrigado. Ok, bom. Nessa nova parte do debate, agora o candidato pergunta em 30 e o outro candidato responde em 2 minutos, de acordo com o sorteio. Então, começando com o candidato A, que é o Eli, e o Guti vai começar respondendo. Eli, então você faz a primeira pergunta para o Guti. Bem, a prioridade no meu governo, como eu disse, será a saúde. A saúde está um caos.
e eu prezo muito pelo posicionamento de um parlamentar. Eu queria entender e que pudesse explicar ao candidato o que aconteceu há 5 anos atrás, onde 14 bebês foram mortos no hospital e não foi investigado absolutamente nada. Passaram-se anos e anos e as mães ainda esperam resposta. Eu queria saber, candidato, por que o senhor votou contra a investigação, a SEI, a famosa CPI, dentro da Câmara Municipal? Deputado, o senhor, mais uma vez, muda os fatos. O senhor quer mexer com a cabeça do guarulhense. Na verdade, não foi isso. O senhor é deputado e entende de fato como funciona o parlamento. Não houve votação de SEI. O que houve foi a tentativa de uma abertura para se investigar, ao qual toda a maioria da Câmara foi contra essa abertura. Por quê? Todos nós sabemos que somos parlamentares, que o objetivo final de uma SEI é produzir um relatório final e entregar ao Ministério Público para que ele possa fazer a investigação. Nesse caso, o Ministério Público já estava atuando, então seria um retrocesso, seria um passo atrás, seria contraproducente nós falarmos em travar essas investigações. Pelo contrário, a gente quer celeridade, essa é a nova política e precisamos investigar de fato. Como o Ministério Público já estava no caso, então nós optamos por deixar o Ministério Público trabalhar o quanto antes. E já que o senhor tocou na questão da saúde e temos vários problemas na saúde, e para que a gente coíba esses casos realmente tristes que acontecem na cidade, nós temos que falar aqui de propostas e o senhor vai ter novas oportunidades de me perguntar. Eu quero falar aqui sobre a saúde. Nós temos que falar de várias ações na saúde. Uma única ação não resolve, mas a melhor ação que a gente pode fazer de maneira imediata é contratar os 105 médicos que faltam na nossa saúde, contratar rapidamente os 200 profissionais que estão em falta na nossa saúde. Não há que se falar em novas construções, em novos hospitais. Você aí do Pimentas, do Bom Sucesso, você sabe do que eu estou falando. Temos um hospital maravilhoso por fora, mas por dentro não funciona, infelizmente, porque falta profissionais. Então nós queremos, antes de falar em novas construções, fazer funcionar o que tem, devolvendo aos próprios da saúde, os profissionais que tão bem cuidam da nossa cidade. Agora a gente precisa ter mais pessoas para cuidar. Ok. Bom, Curte, agora você pergunta em 30 segundos e nós vamos dar o mesmo direito de resposta em 2 minutos para o Eli. Curte, sua pergunta. Candidato, acredito que o senhor saiba que temos um grande problema para sepultar as pessoas de Guarulhos, sobretudo os nossos entes queridos, ali na região do Bom Sucesso e do Pimentas. Temos o cemitério e que, de fato, ele já está atingindo sua capacidade máxima. Gostaria de saber qual a solução que o senhor tem para que a gente consiga, de fato, sepultar bem os nossos entes queridos e toda a população guarulhense, para que a gente não passe por esses problemas futuros. Olha, candidato, deixa eu deixar bem claro uma situação que os poderes são diferentes. O Ministério Público pode fazer uma investigação paralela à Câmara Municipal. A Câmara tinha como dever, você foi contra, repito mais uma vez, a instalação desta SEI na Câmara Municipal. Isso choca e você está falando justamente de sepultar. Você já passou pela sua cabeça a imagem que essas pessoas, 5 anos depois, têm de terem seus bebês mortos? E elas não pensam mais em sepultamento, elas pensam em justiça. E essa justiça foi negada por sua colaboração. Isso me deixa indignado, candidato. A vida pública tem que ter posicionamento. Eu tive posicionamento no lado do impeachment da presidente Dilma. Tive posicionamento ao lado do impeachment do Eduardo Cunha. Na vida pública, há mais de 20 anos que eu participo, tem que ter posicionamento. Agora, o que não dá é jogar a responsabilidade para o outro, falar que o Ministério Público já estava investigando e por isso que a Câmara não vai investigar. Isso é um absurdo. Isso é poder de vereador investigar, sim. Agora, eu quero saber o seguinte, a vida é sagrada. A vida é sagrada, candidato. Não podemos virar as costas e essas mães, 5 anos depois, esperam uma resposta. Não tem resposta. Não há resposta. Elas sofrem até hoje. Era o sonho, era uma vida que foi perdida. 14 bebês. 14 bebês em Guarulhos. Foi notícia no país inteiro. E a notícia também foi no país inteiro que a Câmara virou as costas para essas mães. Elas aguardam ainda a justiça. Independente se havia outra investigação ou não, elas querem saber o problema da morte dos filhos dela no hospital. Não dá para uma cidade do porte de Guarulhos aceitar vereadores com o porte
Você hoje já não é mais vereador, que está caçado por infidelidade partidária, mas vereadores do porte que viraram as costas da população de Guarulhos na hora que elas mais precisaram. Lembrando que a vida é sagrada. Bom, nós vamos entrar agora na terceira rodada. O candidato Eli Correia tem 30 segundos para perguntar e o candidato Guti, 2 minutos para responder. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à ONG Água e Vida. Falando em denúncias, em investigações, anos atrás, a ONG Água e Vida supostamente desviou milhões e milhões de reais da cidade de Guarulhos, da saúde de Guarulhos. E o candidato, mais uma vez, não votou. Votou a favor do Almeida, votou a favor do PT. Então, eu queria saber essa nova política e que explicasse por que votou contra para esse suposto desvio que poderia ter salvado muitas vidas. Deputado, mais uma vez o senhor desperdiça a oportunidade de perguntar para mim sobre o meu plano de governo, sobre o que eu pretendo para a cidade de Guarulhos. E o senhor vem com ataques levianos, vem distorcendo a realidade. Infelizmente, eu poderia aqui citar o caso do senhor não estar no plenário no momento da votação do deputado corrupto Donadon. Mas o senhor não estava no plenário na primeira votação. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre plano de governo. Guarulhos não quer saber realmente de questões físicas ou psicológicas ou até mesmo de questões que não é para o futuro da cidade, candidato. Nós queremos saber, sim, quais são os planos para os próximos 4 anos. E quanto ao caso, também, deputado, o Ministério Público estava averiguando e eu, como vereador, talvez a sua assessoria, porque o senhor chegou há pouco em Guarulhos, mas a sua assessoria não deve ter lhe informado devidamente como que procedeu esse caso. Enfim, eu acompanhei atentamente as discussões e as investigações e chegou a crer que não houve ilícito, deputado. Agora, o senhor perdeu mais uma vez a oportunidade de nos perguntar. E eu sou o autor do Ficha Limpa, eu sou o que mais defendo a transparência, a honestidade. E vocês podem, como foi falado aqui em transparência, como foi falado em investigação, vocês podem ter certeza. A Prefeitura de Guarulhos, caso eu venha a ser eleito, vai ser uma prefeitura transparente, onde você, cidadão guarulhense, pode acompanhar todos os processos, pode acompanhar as licitações, pode acompanhar os gastos. Teremos secretários que serão ficha limpa, teremos secretários adjuntos que serão ficha limpa. Pode ter certeza disso. Não praticamos a velha política. Todos que estão ao meu redor são pessoas da nova política. Bom, agora então o Guti, você tem 30 segundos para perguntar e o Eli tem 2 minutos para responder, por favor. Candidato, eu gostaria de saber sobre a securitização hoje do município. Nós sabemos que vivemos, infelizmente, uma má administração na cidade, as contas públicas estão no vermelho e, com certeza, na minha visão, a securitização seria uma grande saída, para as contas do município. Gostaria de saber qual é o seu posicionamento e como o senhor implementaria, se é que vai implementar, a securitização em Guarulhos. Candidato, eu acho que quem está distorcendo as situações é justamente você, que se esconde pela falsa imagem de uma juventude, onde esses dias mesmo estava com membros do MBL, o Kim, o vereador eleito, Holliday, onde eles foram diretos, dizendo que você se esconde atrás dessa sua juventude e a falta de posicionamento é latente quando se trata de um mandato que você exerce. Você já passou por 4 partidos em um mandato e meio, é muita coisa acontecendo. Eu queria só complementar algo muito interessante, porque logo depois que você foi contra a investigação dos 14 bebês na cidade de Guarulhos, logo depois, que também foi contra a investigação da Água e Vida, do PT, do Almeida, houve um projeto muito interessante que você foi a favor. Olha, é difícil você ir a favor de algum projeto, sempre a marca sua é ficar em cima do muro, principalmente questões polêmicas da cidade, que é voto de tudo quanto é lado. Em cima do muro é a sua marca. E nessa votação foi explicitamente direcionada ao seu colégio, mudando o zoneamento de uma área para que pudesse ampliar o seu colégio. Aí você foi a favor. Essa é uma questão interessante, porque será que essa foi a moeda de troca? É isso que eu questiono, candidato. O posicionamento perante os cidadãos guarulhenses.
as mães que sofrem, as pessoas que esperam muito mais de uma Câmara altiva, firme, com representantes à altura, e não apenas esse virar as costas, essa vontade de não participar de nada. Isso não demonstra o novo político e a nova política. Isto é a velha política. Essa velha política você traz, só que está maquiada pela sua juventude e por falsas ideias e ideias mentirosas. Candidato, reflita. O povo de Guarulhos não pode ser enganado por mais de 16 anos. A velha política está voltando de novo. Voltando na sua imagem. Bom, agora nós vamos entrar então na nossa quarta rodada, de acordo aqui com o nosso programa e também, perdão, com o nosso sorteio. O candidato Eli tem 30 segundos para perguntar e o Guti tem 2 minutos para responder. Eli. Bem, falando naturalmente dessa falta de posicionamento, que é muito grande no candidato. Quando era vereador, não foi cassado, hoje é cassado, o candidato votou contra, na verdade não votou o kit gay, não votou, que é a ideologia de gênero, o avanço do trevo do bom sucesso, não votou a alocação social para as mulheres violentadas, vítimas de violência. Eu queria saber o porquê essa razão de não se posicionar. Quando a gente fala da nova política, a gente fala de posicionamentos, firmeza. Por que essa falta de posição? Deputado, mais uma vez, o senhor tem a oportunidade de perguntar sobre a cidade de Guarulhos, sobre o plano de governo, sobre como restaurar as finanças do município. E o senhor parte de novo para os ataques. Quando o senhor fala, por exemplo, e eu realmente não entendi a sua pergunta, porque não foi uma pergunta explícita, mas o senhor, infelizmente, chegou há pouco aí em Guarulhos e não fez a pergunta adequada. E acredito até que a sua assessoria está lhe informando mal. Mas, primeiro de tudo, não houve votação nenhuma sobre ideologia de gênero ainda na Câmara de Vereadores. Então, não tem como eu votar algo que não foi levado à votação. Então, candidato, eu peço que o senhor se atenha, de fato, nas perguntas que o guarulhense quer saber. Como restaurar, como colocar Guarulhos de volta nos trilhos do crescimento. É isso que a gente precisa saber. Chega dessa política velha de ataque, de denuncismo, de confundir a cabeça do eleitor. Isso é tudo que a gente não precisa. A gente precisa de verdade de pessoas guarulhenses que querem fazer a diferença, que entendem a cidade, que estão lá por muito tempo, acolhendo, ouvindo, fazendo projetos de lei. Eu fui fui o vereador dos últimos 8 anos mais atuante, com mais de 250 projetos de lei. Só não aprovei mais do que a própria prefeitura. Então, o senhor fala que eu não sou atuante, pega mal, candidato. O senhor não está condizente com a verdade. Então, o senhor tem que falar melhor, perguntar sobre as propostas que a gente tem. Por exemplo, eu fiz 2 perguntas ao senhor e até agora o senhor não respondeu nenhuma. Será que o senhor está preparado para governar a cidade de Guarulhos, a cidade que eu tanto amo, a cidade que eu tenho responsabilidade, a cidade que eu cresci, a cidade que eu tive a primeira namorada, a cidade ao qual eu aprendi a andar de bicicleta, aonde eu aprendi a falar? Será que o senhor está preparado, candidato? Bom, agora nessa rodada, então o Guti tem 30 segundos para perguntar e Eli 2 minutos para responder. Guti. Candidato, você com certeza deve ter pesquisado e estudado, creio eu, que temos um grande gargalo na Previdência do município, o instituto chamado IPREF. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor vê a questão do IPREF, como que o senhor pensa em resgatar as finanças do IPREF, que é o coração vital do funcionalismo, sobretudo aqueles que já estão pensando em se aposentar. Como resgatar o IPREF, candidato? Bem, candidato, eu acho que quando se fala de preparo, não há dúvida. A comparação tem que existir. Candidato, o senhor teve 1,5 mandatos, volto a dizer, cassado, vários partidos. Eu só fui de um partido só. Desde 95 só tem um partido. O Partido Democratas, antigo PFL, onde foi o mais atuante nessa mudança política, na nova política do país, e eu sempre estava presente. Nunca fiquei de um lado para o outro, pingando ou fingindo que ele estava votando. E outra coisa, candidato, quando você fala da minha assessoria, não é minha assessoria não, hein? É a realidade. Quem puxar ali, você não votou o kit gay, você não votou para o avanço do trevo do bom sucesso, está claro ali o voto não. Ou então abstenção. Quando se abstém, candidato, só para deixar bem claro, você não tem lado. E a nova política tem que ter lado. Candidato, a responsabilidade de administrar a segunda cidade do estado de São Paulo é muito grande.
Eu duvido e pergunto se você já teve oportunidade de administrar ou fazer uma compra no supermercado. Isso é claro que não é como um supermercado, é uma cidade onde você tem responsabilidades, onde a saúde vai mal, a educação não avança, a segurança está precária, as obras estão todas paradas. Como é que o cidadão guarulhense vai dar essa responsabilidade para você, sendo que a imaturidade política é muito grande? Então, candidato, eu acredito que essa maquiagem da nova política, essa imagem que você prega de propostas, não, nós sabemos que talvez no futuro você possa ser um prefeito, mas não agora. Agora fica muito claro a ideia de uma pessoa que ainda está se preparando. E o guarulhense, na hora H, vai decidir quem é que está mais preparado, quem tem mais relacionamento. A experiência, para mim, é relacionamento. Quem que vai ter trânsito no governo do estado, quem vai ter trânsito no governo federal para tirar a cidade da lama, desta dívida imensa que a cidade se encontra, do SAAI. O relacionamento, as portas abertas estão do outro lado, candidato. Bom, agora na quinta rodada, de acordo aqui com o nosso regulamento, o Eli vai ter 30 segundos para fazer uma pergunta e o Guti vai ter 2 minutos para responder. Eli. Eu quero saber da saúde. A saúde mexe muito comigo e me deixa muito sensibilizado. Eu andei por Guarulhos e sei cada canto, cada problema, mas quando se fala da saúde, é um caso muito sério. Nós temos muitas ideias que vamos revolucionar a área da saúde, trazer mais médicos, não especificamente uma quantidade X de médicos, não, vamos trazer muito mais médicos, vamos trazer o hospital universitário. Candidato, pesa na sua consciência, você consegue dormir tranquilo quando imagina os 14 bebês que morreram? Candidato, mais uma vez, o senhor atacando, distorcendo a verdade. Já respondi aqui mesmo para o senhor hoje sobre a questão da investigação do Ministério Público. E o senhor está me atacando tanto que até penso que é uma outra pessoa agora no segundo turno. Não sei se foi as eleições que mexeu com a cabeça do senhor ou se é sua mulher na sua orelha falando. Mas o que a gente pode sentir é que na pré-campanha e até mesmo no início do primeiro turno, o senhor e sua esposa, por diversas vezes, não sou eu que falo, os jornais tentaram de tudo para me fazer vice do senhor. E agora eu prestaria para ser seu vice, mas não presto para ser o prefeito de Guarulhos, a cidade que eu tanto amo, candidato. Mas o senhor teve a oportunidade novamente de perguntar e o senhor vem com ataques, mas o senhor tocou novamente na questão da saúde. Eu quero falar um pouquinho sobre a saúde, sim. Uma outra ideia que temos é esticar o atendimento nas UBSs, esticar até as 22 horas, porque muitas vezes a população guarulhense, o morador, ele trabalha no horário normal de trabalho, que diria o tradicional, e não tem condição de procurar uma UBS, de procurar um postinho para se tratar, para se consultar. Então, nós queremos ampliar esse horário de atendimento até as 22 horas, para que realmente você que trabalha duro o dia inteiro, quando precisar ir ao postinho, ao UBS, consiga ser atendido de maneira profícua, aonde você consiga ser acolhido de verdade. Essa é a nossa ideia. De novo, repito, fazer funcionar o que já existe. Sabemos que as finanças da cidade vão muito mal, então nós precisamos fazer com que o que já existe seja melhor aproveitado. Bom, Guti, você tem agora 30 segundos para perguntar e o Eli 2 minutos para responder. Candidato, eu estive estudando, lendo atentamente o seu plano de governo e lá o senhor diz claramente na padronização das tarifas municipais e intermunicipais. Sabendo que o prefeito não tem o poder de mexer nas tarifas intermunicipais, só nas municipais, ou seja, a intermunicipal é mais alta. Isso quer dizer, candidato, que o senhor vai aumentar as tarifas municipais, ou seja, você vai pagar mais no bilhete de ônibus? É isso? Candidato? É óbvio que não, candidato. Eu acho que quem está mal informado é o senhor. Eu acho que o grande relacionamento que eu tenho com o governo do estado e com o governo federal dará margem para eu fazer isso. Então, se estude melhor, está estudando pouco, candidato. Mas, mais objetivamente, você tocou no lado familiar. E isso mexeu durante toda essa campanha. Eu fui atacado brutalmente por você e pelos outros candidatos, a minha família. A minha esposa está ao meu lado, sim. Eu prezo muito pela família andando comigo. As minhas filhas estão caminhando dia a dia comigo na campanha, pedindo votos, estando ao meu lado, me dando essa sustentação, porque eu prezo a família.
eu valorizo a família. E se você quiser jogar num balaio, seu pai teve problemas, muitos problemas. Era um comissionado do prefeito Almeida, estava presente na prefeitura, teve problemas no passado, com um caso de extorsão, que foi matéria da revista Veja. Então não vamos entrar no assunto de família. Eu defendo a minha família e defenderei, como defenderei a cidade que eu amo, que é Guarulhos. Como eu defenderei todos os dias aqueles cidadãos que sofrem nos postos de saúde, nas UBSs, nos hospitais, aquelas crianças que não conseguem ter uma educação de qualidade na nossa cidade. Eu serei o defensor dessas pessoas, candidato, não da minha família. Da minha família cuido eu. Eu acredito que não vamos entrar nesse mérito, porque eu prezo muito, admiro muito a participação da família na administração. Eu não vejo isso ao seu lado, candidato. Vejo uma incapacidade gritante e latente quando se trata objetivamente de governar uma cidade, de ser um gestor. Bom, nós vamos então agora para a nossa sexta e última rodada de perguntas e respostas. E nós vamos começar então com Eli fazendo uma pergunta em 30 segundos e dando um tempo de 2 minutos para o Guti responder. Eli. Olha, eu acredito que fica muito claro aqui o despreparo do candidato ao meu lado aqui. É triste ver uma cidade que pode ser governada por uma pessoa que pode ter boas intenções, mas boas intenções todo mundo tem. Agora precisa ter experiência. Como é que você pretende, candidato, governar uma cidade com tantos problemas, sendo que está aplicando a velha política trazendo todos aqueles que antes do PT faziam parte da política de Guarulhos? Pois. Candidato, primeiro que na sua resposta o senhor falou que não ia envolver família e acabou citando meu pai. Meu pai trabalhou há 6, 7 anos atrás, realmente, e trabalhou duro na guarda ambiental, porque foi delegado federal de classe especial, muito experiente, e foi convidado para atuar, mas ficou apenas 11 meses porque viu que não poderia fazer o seu trabalho de forma adequada. Já a sua mãe, candidato, esteve até recentemente, 2, 3 meses atrás, na administração petista. Quando o senhor fala como que eu vou governar da maneira adequada, o senhor tem todos os petistas ao seu lado, ex-secretários que deixaram o governo há alguns meses também, estão ao seu lado e serão seus secretários, como, por exemplo, o secretário de Segurança. Mas é importante, já que o senhor tocou na família, eu não queria tocar na família. Mas, candidato, o senhor sabe, o meu pai foi investigado sim e a justiça deu um salvo-conduto, mostrou que ele é uma pessoa ficha limpa, a sentença absolveu, mostrou realmente o que é. Agora, a sua mulher está sendo processada. O senhor sabe disso, né? Ela está sendo investigada. Será que ela vai ter também a mesma sentença favorável, dizendo que ela é ficha limpa, dizendo que ela não cometeu nenhuma ilicitude, no caso do Rodanel? Enfim, eu não quero entrar nesse tema. Só suscitei aqui porque você veio de novo atacando e agora começou a atacar a minha família. Mas, repito, diferente do senhor que já disse em alguns lugares, a minha assessoria, os meus secretários, a minha equipe técnica será composta por guarulhenses. Serão pessoas técnicas que entendem e vivem a cidade. Independente de ganhar ou perder a eleição, deputado, afirmo aqui que eu vou continuar na cidade, vou continuar morando na cidade, porque eu amo Guarulhos, deputado. Bom, Guti, você então agora tem 30 segundos para fazer sua última pergunta. E o Eli vai ter 2 minutos para a sua última resposta. Candidato, o senhor está respondendo uma AIGE, que é uma ação de investigação da Justiça Eleitoral, onde supostamente o senhor possa ter cometido um crime eleitoral. Ainda não saiu sentença, então por isso que eu digo que é supostamente. Caso o senhor seja condenado, o senhor sabe que os seus votos não serão computados e até o seu eleitor vai acabar se frustrando em votar no senhor? Bem, candidato, completamente as suas informações não batem. Eu não estou sendo investigado por nada, candidato, por nada. Voltando, em relação até a família, já que tocou no assunto de família, minha esposa também não foi condenada a nada, não houve supervalorização de nada. Aliás, a família dela pediu, ela e outras 27 famílias, em relação ao Rodoanel, pediu que o Ministério Público acompanhe até o fim, até o laudo oficial, o laudo definitivo. Então há uma lisura, há tudo às claras, transparente, diferente, como você falou do seu pai. Quem ler a revista, você mostrou a revista, agora leia a revista. Há um ponto de interrogação. Há um ponto de interrogação.
que foi coagido, que foi pressionado. Então vamos deixar as claras aqui. Quando a gente fala de família, que é algo sagrado, e já percebemos que o senhor não dá essa devida atenção, até pelo fato das mães que querem a resposta do senhor, candidato. Qual a sua resposta pelos 14 bebês que morreram? Candidato, por favor, isso tem a ver sim com a administração. As propostas também passam por um posicionamento, uma firmeza, porque quando chegar a oportunidade de ser prefeito, tem que ter, votar sim ou não, definir coisas rápidas. Por isso eu digo aqui, a lisura, a transparência, o trabalho, a dedicação está comigo. A sensibilidade. Eu sempre digo a modernização, a tecnologia, a inovação, o carinho e o respeito pela nossa cidade eu trarei. Mas também não podemos perder a sensibilidade, a humanização. Essa humanização que eu carrego dentro do meu DNA, que eu carrego dentro de mim, que eu sou sensível e jamais me furtaria de dar uma atenção e de investigar para punir aqueles que deixaram essas 14 famílias tristes até hoje. Já faz 5 anos, candidato. Bom, eu quero dizer que o debate é franco, aberto, democrático entre vocês dois. E, obviamente, nós estamos acompanhando, o pessoal de Guarulhos está acompanhando com o maior cuidado. Quero já agradecer antecipadamente a presença dos dois. E agora cada um vai ter 1 minuto, então, para uma consideração final, de acordo com o nosso regulamento. O primeiro é o Eli. Eli, você tem 1 minuto para a sua consideração final. Heródoto, eu queria agradecer demais essa oportunidade. Nós estamos aqui sendo transparentes, sendo francos. Muitas vezes nós passamos momentos difíceis na nossa campanha, mas eu nunca deixei de acreditar. Acreditar num futuro que Guarulhos merece. Acreditar nessa cidade que eu amo e que eu vou trazer a inovação, a modernização, eu vou trazer o respeito que o cidadão sempre desejou. Eu quero resgatar o orgulho do guarulhense. A cidade é triste. A cidade, ela é triste porque não tem os serviços públicos, não chegam, as pessoas não se sentem inseridas dentro de Guarulhos. Muitas vezes até falo, vou para Guarulhos, se referindo ao centro, pagar a minha conta, eu vou para Guarulhos fazer um exame. Não, vamos trazer o agendamento online na área da saúde, vamos transformar o Hospital dos Pimentas num hospital universitário. Universitário, a tabela SUS é o dobro quando vai ao hospital. Os alunos são tutelados por professores maravilhosos, fazendo convênio com universidades capazes de dar a qualidade de vida aos cidadãos guarulhenses. Eli, obrigado. Curte 1 minuto, então, para a sua consideração final. Queria agradecer a você, guarulhense, que está nos assistindo. Vocês perceberam que, por parte do outro candidato, o nível baixou. Ele não veio para falar de propostas, veio para falar de ataques, veio falar de mentiras, de factoides. E a gente não. Em todo momento, falei de propostas, o que eu penso da cidade que eu amo e que eu entendo. Infelizmente, a gente não observou isso do outro lado, né? Que quis fazer maldade, né? Isso não pode, isso não é a nova política. A nova política é pensar de fato como vamos resolver a vida do guarulhense, a sua vida. Como que a gente consegue tirar Guarulhos do buraco? Em nenhum momento, todas as perguntas que eu fiz ao candidato, ele não respondeu objetivamente sobre o plano de governo. Isso é uma pena, que a gente perde mais uma oportunidade para saber quais são os pensamentos do outro candidato. Muito obrigado a todos e pode ter certeza, se no dia 30 de outubro você vier de 40, eu vou honrar cada voto seu. Curti, obrigado também. Obrigado. Bom, você acompanhou então aqui esse debate franco, aberto e democrático, como eu disse, entre os dois candidatos do segundo turno de Guarulhos. E na nossa sequência, que é mais uma contribuição que a Record News está dando para você conhecer melhor os candidatos e seus programas de governo. Na sequência, além de Guarulhos, tem São Bernardo, Santo André, Jundiaí e Diadema, que você vai acompanhar sempre aqui conosco. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo debate.